Olá, empreendedor de sucesso! Seja bem-vindo! E hoje nós vamos falar sobre o MEI. Sabe o que é o MEI? Microempreendedor individual. É por onde começa aí a sua vida empresarial, né? Mas a gente precisa tomar alguns cuidados, nós vamos falar sobre isso. Existem cuidados que você precisa tomar, tem as vantagens, né, e direitos, e as desvantagens e obrigações do MEI, tá bom? Não é porque é um microempreendedor individual, só uma pessoa, né? A gente vai ver que não pode ter sócio, só pode ter um empregado e tem limite de faturamento que não tem regras, né? Nós temos várias regras a serem cumpridas. E o que eu mais tenho visto aí, né, em sala de aula, em consultoria e pelas palestras que eu tenho dado, algumas pessoas no final vêm me abordar. E até bem recentemente uma senhorinha lá que foi estimulada a se formalizar como MEI, né, para sair da informalidade e ser formalizada e podendo tirar nota, não ter medo de uma fiscalização, ela já estava com a dívida aí superior a R$ 5.000, né, com a Receita Federal, porque a partir do momento lá que você clica no botão que você pode abrir o MEI pelo celular muito facilmente, em menos de 5 minutos, você já passa a ser devedor, né? Temos que ter uma obrigação a ser cumprida todo mês e se você não cumpre, né, ela que é o pagamento da DAS, ela vai gerar juros e correção monetária até que você pague. E o seu nome pode ser negativado, o seu CPF, depois de um certo tempo, a Receita Federal vai executar essa dívida, vai sair do seu CNPJ, o seu CNPJ vai ser cancelado e a dívida vai passar para o seu CPF. Tomem muito cuidado. Tudo bem? Vamos lá. Eu sou o José Passos aí, para quem não me conhece ainda, né? Faço alguns vídeos aí sobre desenvolvimento pessoal e profissional, né? Se você gostar, dê um curtir, um compartilhar e se tiver alguma dúvida, deixe no comentário. Tudo bem? Vamos lá? Nós temos aí, ah, vamos começar sobre as desvantagens. Será que tem só vantagem? Será que só tem desvantagens? Aí cada um vai analisar, né? É individual. Você vai ter que pensar em que ponto está o seu negócio para que você tome a decisão. Normalmente, quando você é um empreendedor e quer começar pequeno, o ideal é realmente pelo meio, microempreendedor individual. Mas até fala assim, o mais rápido possível, você tem que ser desenquadrado, né? Sair de um MEI para uma limitada, né? Ser desenquadrado, crescer. Você tem que aumentar o seu faturamento. Vocês vão ver que uma das limitações é realmente o faturamento. Então vamos ver aí quais são as desvantagens. Primeiro, número um, é a limitação de faturamento. Até hoje, 2024, janeiro de 2024, o limite é de R$ 81.000 anual. Tome muito cuidado, né? Então, eu abri lá a minha empresa, a minha MEI, no meio do ano, no mês 6, né? Então, já não é mais 81 mil, é a metade, tá? É anual dividido pelos meses. Lá você tem um limite de faturamento que não pode ultrapassar os R$ 81.000 por ano. Tudo bem? Então tome muito esse cuidado aí, que tem gente que extrapola, né? Então já está tramitando já há algum tempo aí, 2, 3, 4 anos, tramitando uma melhoria nessa situação, aumentar lá de 81 para 130 mil, né? Uma das mudanças, e aumentar o número de funcionários. Hoje, o MEI só pode ter um empregado, tá bom? A partir dessa mudança, ele vai poder ter até dois. Tem a restrição também, por exemplo, de sócio. O MEI, o microempreendedor individual, não pode ter sócio e também não pode ter filial. Ele só tem um endereço que é o seu, né, principal e somente esse endereço, não pode ter filial. Tudo bem? Então tem algumas desvantagens nessa questão do faturamento. Restrição de atividade, né? Então você não pode fazer algumas outras coisas que são restritas a uma outra categoria de enquadramento de empresa, tá bom? Então tem uma lista lá disponível do que você pode ser, né, como MEI.
fora daquela lista você não pode ter. E essas listas, essa lista ela vive mudando constantemente, tá? Ou sendo acrescentada ou sendo retirada. A gente precisa ficar atento a isso. Como que eu fico sabendo? Olha, primeiro é fazendo as consultas, estando atualizado sobre a legislação referente ao MEI, ou por meio do seu contador, tá bom? Mesmo sendo MEI, eu sugiro que você tenha algum contato aí com algum contador, negocie lá a mensalidade do contador, porque isso vai te ajudar em muito, tá bom? Principalmente se você tirar nota constantemente. Então, uma das questões do MEI é que você também tem que tirar nota, tudo bem? Você só não é obrigado a tirar nota para a pessoa física, mas é melhor que tire. Sonegar é crime, né? E o ideal é que você tenha a nota da um quê, né, de oficial sobre a sua empresa, mesmo que ela seja uma microempresa. Mas, por exemplo, quando você presta serviços para uma pessoa jurídica, você é obrigado a tirar nota fiscal. Então, algumas pessoas têm dificuldade em relação a isso. Aí você pode procurar o seu contador ou ir até um posto do Sebrae. Ou, por exemplo, eu sou morador de Osasco, nós temos a Casa do Empreendedor, que também vai te orientar lá como você tira a sua nota. É muito fácil, você pode tirar a sua nota pelo celular ou por um computador ou em um desses órgãos que eles vão te orientar e até, né, alguns tiram a nota para você. Então, em relação à nota fiscal, você não é obrigado a tirar para a pessoa física, mas o ideal é que você tire. E pessoa jurídica, você é obrigado. Lembrando que você tem que prestar atenção no seu faturamento de R$ 81.000 anuais. A impossibilidade de ter sócios, né? O microempreendedor individual não pode ter sócio e também não pode figurar num quadro societário de uma outra empresa. Ah, fui convidado para ser sócio de uma outra empresa. Não tem problema. Você analisa, veja quais as vantagens e desvantagens disso, e aí você liquida, né? Fecha a sua MEI, né? Desde que esteja tudo regularizado, todas as DAS pagas, e entra lá no quadro societário da outra empresa, tá bom? Limite de colaboradores, já falei, o microempreendedor só pode ter um empregado. Quando acontecer essa nova mudança aí, vai ter dois. Gente, tomem muito cuidado, tá bom? É, quando você tem um empregado, é importante que você faça a contratação dos serviços de um contador, porque você vai ser como uma empresa normal aí, vai ter que recolher várias taxas, né? Lembra lá um empregado que você contrata por um salário mínimo, que é o piso nacional, ele vai te custar quase dois salários mínimos, que são os encargos sociais, né? São várias obrigações que você assume quando você tem um empregado, tudo bem? Além de comunicar lá o Ministério do Trabalho, Receita Federal e alguns outros órgãos, você precisa de um contador, tudo bem? Então, vai contratar um empregado, que é legal porque aumenta a sua produção ou te dá um pouco mais de liberdade, mas é importante que você contrate os serviços de um contador. Atualmente nós só podemos contratar um, né? Quando tiver a mudança, vamos poder contratar dois empregados, né? Aposentadoria baixa, né? O microempreendedor individual, ele contribui lá quando ele paga a DAS, né? Que é obrigatória lá, tem um preço, um valor diferente para produto, serviço e caminhoneiro. Você também está contribuindo para a sua aposentadoria. Tudo bem? Tem muita gente que trabalha informalmente uma vida inteira e não contribui lá para o INSS e não vai ter direito à aposentadoria. Tudo bem? Porque você precisa contribuir no mínimo 15 anos, né, mesmo que seja no mínimo, para que você tenha direito lá a se aposentar lá e receber, se contribuir no mínimo a vida toda, vai ser um salário mínimo, tudo bem? Então, se você passar aí, né, tem lá uma carência de contribuição para que você tenha direito à aposentadoria pelo MEI, mas o maior o ponto principal é a idade, tá? 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres e o período de contribuição. A diferença, o problema é que você vai receber lá o valor mínimo, que é um salário mínimo. Não sei se isso é suficiente para você. Ah, eu posso contribuir por fora, né? Posso pagar
o INSS pode, né? Procure lá um contador, ou um advogado, ou um escritório especialista aí na área de aposentadoria, né? E você vai ser orientado lá para a melhor forma de contribuir para aumentar esse valor de aposentadoria. Ou faça uma aplicação mensal, né, num valor considerável para que você depois, lá quando atingir a idade de 60 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, você tenha lá os seus dividendos, os seus juros para contribuir para a sua aposentadoria. Tudo bem? Então é importante você sempre receber orientação. Possibilidade de perda do direito ao seguro-desemprego, né? Então, por exemplo, a pessoa trabalha em casa fazendo bolos, lanches ou vende cachorro-quente, mas também trabalha numa empresa como CLT. Se ele for mandado embora sem justa causa, ele vai ter direito a, né, a todos os direitos de um empregado CLT normal, mais o seguro-desemprego, tá bom? Desde que não tenha tido renda como MEI, tá bom? Se auferiu renda, porque o seguro-desemprego ele está atrelado à impossibilidade de receber alguma renda. Então, às vezes, até receber um outro benefício, aluguéres, se for comprovado que você tem alguma outra renda que vai possibilitar a sua existência, subsistência, você não tem direito ao seguro-desemprego. E sendo MEI, se você auferiu renda, eles vão conseguir te encontrar aí, né? Tá sendo fechado todo o sistema, você vai ter que, você vai perder o direito a o seguro-desemprego. Precisa pensar muito bem, tá bom? Já tive alguns alunos que tiveram direito, né, a receber o seguro-desemprego mesmo tendo lá o seu CNPJ como MEI, porque não auferiu renda, estava lá isolada um ano, 2 anos sem ter nenhum tipo de renda, e outros que não tiveram lá o direito a seguro-desemprego, mas não fez tanta falta porque o MEI conseguiu cobrir a sua renda, tá bom? Mensal. Nós temos alguns deveres, né? Então, como eu falei para você, é muito fácil abrir uma MEI. Você, pelo celular lá, desde que não tenha nenhum impedimento, o seu nome já em um outro CNPJ, você abre pelo celular e a partir do momento que clicou, gerou lá o seu CNPJ, você vai ter a obrigação de pagar o DAS. A DAS é a contribuição mensal que você paga por ser MEI, tá bom? Todo dia 20 vai vir lá uma DAS que você pode imprimir todas, né? Por exemplo, todas do ano inteiro e deixar impresso lá para você ir pagando ou ir pagando mês a mês, ou você pode também, alguns bancos oferecem até um desconto em algumas taxas ou algum benefício se você coloca a DAS em débito automático. Tudo bem? É sempre o mesmo valor, se pago em dia, por 12 meses, tá? E aí, né, enquanto você tiver a sua MEI, você vai pagar essa DAS, que é a contribuição mensal, tá? O que está incluso nessa contribuição mensal? A sua contribuição para o INSS e os impostos lá pelo Simples Nacional. Tudo bem? Emitir nota fiscal quando realizar negócios com pessoas jurídicas, né? Não tem jeito. Você tem que tirar nota fiscal quando você emite, quando você presta serviço para pessoa jurídica. Por quê? Mesmo porque a empresa não vai poder te pagar se você não emitir a nota, tá bom? As empresas lá que tem um contador, tem uma fiscalização maior, né? Tem que fechar a conta. Se o dinheiro saiu, ele entrou em algum lugar, né? Então não tem jeito. Ou o dinheiro entrou, né? E ele saiu de algum outro lugar. Ele tem que comprovar, fechar o circuito. Legal? Prestem muita atenção sobre isso. Preencher o relatório mensal de despesas brutas, né? Eu tirei as minhas notas. Eu vou lançar lá as minhas compras como se fosse uma empresa comum, né? Tiro lá minhas notas, faço compra com o meu CNPJ, então guardo as notinhas lá direitinho, sem problema. Emito nota, também tenho que guardar as minhas notas, tudo bem? As notas, gente, normalmente tudo tem que ser guardado por no mínimo 5 anos, tá bom? As notas de compra, o ideal é que você imprima, né? Ou já recebe a nota impressa e guarde lá num envelope lá, identificado do mês e o ano que você fez essa compra e deixa guardadinho lá por 5 anos para que se acaso der algum problema nesse período,
você tenha onde recorrer. As notas que você tira tá lá no sistema, né? É nota fiscal eletrônica, tá lá guardadinha lá no sistema lá da Receita Federal. Tudo bem? Tem que enviar a declaração anual do Simples Nacional, tá bom? Tô até no máximo dia 31 de maio de cada ano. Isso é uma obrigação, tá bom? Você tem que enviar essa declaração. Ah, não faturei nada, não tirei nenhuma nota. Você tem que fazer essa declaração, mesmo que você declare zero. Tá lá, zero de faturamento, zero de prestação de serviço, zero de entrega de produto, tudo bem? É obrigação. Ah, não entreguei. Você vai receber multa, vai receber uma notificação e vai ter que pagar uma multa, tá? É muito simples essa declaração, você faz em menos de um minuto, tá bom? Ah, não sei fazer. De novo, recorra ao seu contador ou lá a uma unidade do Sebrae ou se o que tiver na sua cidade, por exemplo, aqui na cidade de Osasco é a Casa do Empreendedor. Normalmente fica dentro da prefeitura ou dentro de algum poupa-tempo, ganha-tempo ou qualquer outra nomenclatura que tenha na sua cidade. Legal? Guardar as notas fiscais que eu falei para você. Se for de compra, né, impressinho, coloca dentro do envelope e guarde por 5 anos. As suas notas fiscais eletrônicas, elas ficam guardadas lá no sistema. Eu acho que não precisa imprimir, eu mesmo não imprimo, tá bom? Declarar imposto de renda de pessoa física caso ultrapasse o valor de isenção, que hoje está em torno de 30 mil, né? R$ 30.639,90. O que, que é isso, né? Ah, eu faturei lá os 80 mil no ano, tá bom? Fiz um faturamento. Desse faturamento, é lógico que não é todo o dinheiro que entrou no seu bolso. Você teve que comprar matéria-prima, você teve gasto com a prestação de serviço, né? Vamos supor que esse valor desses 81 mil ultrapassou o que ficou para você, os R$ 30.639,90. Você vai ter que fazer uma declaração do imposto de renda. Ah, mas como que eles vão ficar sabendo disso? Vão ficar sabendo, tá bom? Porque vai estar lá na sua conta, você vai movimentar conta. Ah, mas eu não movimento a conta. Ah, mas você tem cartão de crédito, você tem maquininha, né? De alguma forma, o seu nome, o seu CPF vai ser atrelado a algum sistema e eles vão ver que muitas das coisas que você compra é para o seu uso pessoal e não da sua empresa. Cada vez mais eles estão fechando o cerco. Qual é a vantagem de fazer a declaração de imposto de renda? Se você não tem o seu contador lá e fez a solicitação para ele de uma declaração como o seu Prolabore, para que você pague o imposto de renda como pessoa jurídica, você não tem como comprovar renda, tá bom? Então, como que eu comprovo renda? Por meio de Olerite, né? Então, Olerite como empregado e o Prolabore como empreendedor ou empresário, tudo bem? Ou a declaração do imposto de renda. Então, faça lá sua declaração de forma correta, né? Você vai evitar muita dor de cabeça. Se você cair na malha fina em algum momento, você vai ter que pagar multas, e são multas pesadas. Tudo bem? Cumprir com obrigações acessórias adicionais quando for solicitado, né? Alguma declaração, algum registro e controle de estoque, né? Dependendo da categoria que você foi enquadrado lá para ser MEI, você tem que fazer algumas declarações aí, alguns registros obrigatórios. Tudo bem? E para terminar, né, aí tem os benefícios, né, os direitos que você tem. Tudo bem? Primeiro, aposentadoria por idade e por invalidez. Tá bom? Então, contribuir mesmo que seja no mínimo. E uma vantagem: quando você contribui com a DAS, o valor que você paga, que é correspondente ao seu INSS, é 50% do valor que você pagaria individualmente. Não tenho condições de pagar mais do que a taxa mínima. Tudo bem? Então, se você contribuir individualmente lá com o carnezinho do INSS, o valor que você vai pagar é 50% maior do que quando você contribui como MEI. Tudo bem? Então, mas vai ter que esperar lá atingir a idade, né? Lembrando que você vai ter um período de carência lá, eu acho que são de 180 meses, tá? Normalmente é próximo lá dos 15 anos de contribuição que você tem que ter, tudo bem?
contribuiu 15 anos, e aí até tem umas vantagens, é importante que você saiba disso. Depois que completou 15 anos de contribuição, não tenho condições de contribuir mais, ou contribuir individualmente. Se você procurar um especialista, ele vai ver que você precisa só contribuir 2 vezes por ano depois desse período. Só que você tem que prestar atenção. Você quando tiver direito, né, adquirido lá de solicitar sua aposentadoria, vai ser com um salário mínimo. Não sei se vai ser suficiente para você, tudo bem? Tem o auxílio doença, sofri um acidente, tive algum problema de saúde, né, tive que me afastar pelo INSS. Você vai receber lá o auxílio doença, vai fazer a solicitação e vai receber um salário mínimo lá pelo período que você tiver afastado. As mulheres, né? Auxílio maternidade. Ficou grávida lá, tem um período de contribuição, pelo que eu me lembro, são 10 meses, né? Contribui com a DAS todo mês, sem atrasar por 10 meses. As mulheres que estiverem grávidas, quando assim que tiverem seus filhos, terão lá direito ao auxílio maternidade, que acho que são de 4 meses lá, de um salário mínimo. Tudo bem? Auxílio reclusão. Então, tô lá pagando minha DAS regularmente. Aí, por algum motivo da vida aí, eu vou ser recluso, vou ser preso, tá bom? Vai ter direito lá, a sua família vai ter direito a receber lá um auxílio reclusão. O auxílio reclusão, algumas pessoas criticam, né? O auxílio reclusão não é para quem está preso, tá bom? É para a família de quem foi preso. Né? Ele está contribuindo lá para o INSS, não é? A DAS garante isso. E aí é importante que nesse período que ele vai ficar preso lá, a família não tem como, né, se sustentar ou vai reduzir muito a capacidade de sustento dela, vai ter direito a um auxílio reclusão. Tem direito à pensão, né, por morte, né? Então, o empreendedor morreu lá, os seus dependentes, seguindo as regras do INSS, terão direito à pensão. Isenção de tributos federais, né? É muito simples a tributação do MEI, tá bom? Ele está incluso lá dentro da DAS, ele não paga nenhum outro imposto é, que tem no mercado aí, né? São muitos, mais de 10 impostos, né? Principalmente os tributos federais, você vai estar isento, porque está tudo incluso lá naquela taxa mensal lá, que é igual o ano inteiro, tá bom? Emissão de nota fiscal, então você vai poder tirar a nota fiscal aí pelo seu celular ou pelo computador, tudo bem? Muito fácil, né? Normalmente é só colocar lá o CNPJ ou o CPF do seu cliente, ele vai ficar cadastrado, coloca lá o valor, né, da nota que você vai tirar e uma pequena descrição do que você fez, ou vendeu um bolo ou prestou um serviço, tá bom? Não importa o que seja, ou fez um transporte. Abertura de conta bancária pessoa jurídica, né? Isso é muito legal. Então você vai conseguir separar lá a pessoa física da pessoa jurídica, tudo bem? Então tudo que for da empresa entra na sua conta jurídica. Legal? Então já coloca lá direto o pagamento para a conta jurídica. O que sai da sua conta jurídica para sua pessoa física, para sua conta física vai ser o seu prolabore e o restante tudo fica lá para gerar caixa, tudo bem? Não está aí, mas, por exemplo, você também vai poder comprar o seu domínio, registrar o seu domínio na internet. Hoje a gente fala assim, que quem não está na internet não existe. Então é legal que você coloque lá, compre o seu domínio, né, no registro.com e você pode abrir um site com o seu nome, o nome da sua empresa ou seu próprio nome, tá bom? Como que a gente consegue isso? Somente tendo um CNPJ. Acesso a crédito, né? Por exemplo, o, o governo os governos municipal, estadual e federal têm algumas vantagens para quem é um microempreendedor, tá bom? Existe até um chamado Banco do Povo, que aqui em São Paulo tem um pré-requisito que é que você faça um curso chamado Descomplique. É um curso de 5 dias, se for presencial, 4 horas por dia, se for online, 2 horas por dia, para que você saiba usar o dinheiro que pode ser disponibilizado para você através do Banco do Povo, desde que, é lógico, você cumpra alguns pré-requisitos para que tenha acesso a esse crédito. Legal? Então, mas existem alguns créditos próprios para micro e pequenos empreendedores. Tudo bem? E participação em licitações. Tem o CNPJ, posso prestar serviço
né, participar de licitações. Legal? Então, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, tá bom? É importante que você analise muito bem antes de, né, apertar alguns botões e já começar a ser devedor. E também pode ser o livramento de dores de cabeça, né? Tem algumas dores de cabeça porque tem muita fiscalização. Não consigo vender para a empresa. Não tem credibilidade o meu negócio. Então, o primeiro caminho, né? O início, o ponto de partida seria como MEI. Fiquei em dúvida com alguma coisa. Quero tirar mais algumas, né? Fazer algumas perguntas. Quero pedir alguma sugestão. Você entra lá nas minhas redes sociais, vai estar em algum momento em alguma descrição, vai estar lá os meus contatos, você manda a sua dúvida, as suas perguntas e assim que puder eu vou responder, tá bom? De novo, curta, comente, compartilhe, né? Entre nas minhas redes sociais e até a próxima.